Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Alverca, Santa Clara, Estrela da Amadora, União de Leiria. São tantos os emblemas nacionais que estão a sentir sérios constrangimentos fruto da nova lei da imigração. A extinção da manifestação de interesse já está a afetar gravemente a capacidade de atuação normal dos clubes, ainda por cima numa altura em que a janela de transferências está completamente aberta. É para perceber os contornos desta lei de imigração, o impacto que poderá ter no futebol português e que saídas é que poderão ser encontradas nas próximas semanas para que a época futebolística arranque com normalidade. Temos para esta reflexão Gonçalo Almeida, juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA. É o convidado desta edição. Gonçalo, muito obrigado por estar connosco aqui no Jogo Económico, aqui nos nossos estúdios no Tagus Park. Nós temos, de facto, uma situação muito peculiar ao nível daquilo que são os nossos campeonatos profissionais, e não só, mas vamos ficar pelos campeonatos profissionais, e já nos dá aqui alguma capacidade de reflexão, que é o facto de termos uma base de recrutamento relativamente pequena, o que obriga muitas vezes os clubes a terem de ir buscar alguns jogadores fora, e muitas vezes esses jogadores até conseguem se ingrar e conseguem crescer no futebol português e dar somas relativamente avultadas aos clubes. Ora, com esta lei de imigração, parece que temos aqui alguns problemas na engrenagem. Como é que o Gonçalo viu toda esta situação relativamente a uma lei que já sabia que ia ser aprovada, mas que afinal trouxe aqui algumas questões que têm de ser resolvidas? Certo. Isto é, enfim, difícil de compreender esta alteração à lei de imigração com a extinção das manifestações de interesse. E obviamente, é com alguma preocupação, ou melhor, com grande preocupação, que tanto eu como quem acompanha o fenómeno desportivo, independentemente de estamos a falar do futebol, estamos a falar do desporto na área, a nível profissional, ok? E, portanto, as ligas, a Liga, neste caso a Liga de Futebol, as federações, creio que a de vôlei, de basquete, handball, inclusivamente reuniram todos com o Governo e deram conta dessa sua preocupação, que é partilhada por todos aqueles que conhecemos a realidade da indústria do futebol profissional, não é? E porquê? Porque, efetivamente, o que a manifestação de interesse permitia era que, de forma célere e prática, se pudessem contratar jogadores e registá-los e, consequentemente, utilizá-los desportivamente, evitando um conjunto de burocracias que se aplicam normalmente a qualquer autorização de residência. Que são de evitar, não é? E que são de evitar porque são extremamente demorosas, claro, e não se coadunam com os timings do desporto profissional. Porque, vejamos, antes de mais temos que ter presente que não estamos só a falar de futebol. Claro, estamos a falar de futebol, todas as outras modalidades a nível profissional. Okay? E que estão todas elas, sem exceção, limitadas por períodos de registro, por datas limites para registarem atletas. Se tivermos em conta que esta manifestação de interesse permitia que no último dia da janela de transferências, reportando-nos ao futebol, um determinado clube pudesse contratar e registar junto da Liga um jogador, sem que para isso tivesse que aguardar meses e meses, e aliás, as autorizações de residência por trabalho, com o antigo CEF e agora com esta nova instituição, AIMA, são extremamente demorosas. Certo. Demoravam para cima de um ano e meio, 2 anos em alguns casos. E obviamente isto não é compatível com a celeridade e com a especificidade do desporto. Ora bem, é extremamente preocupante nesse capítulo, claro que sim. E de facto nós temos aqui uma situação em que
muita gente lá em casa poderá estar a pensar, bom, lá está o futebol ou o desporto de uma forma geral a querer arranjar aqui uma escapatória para que as coisas sejam resolvidas de forma célere. Estamos a falar de contratações, as contratações envolvem dinheiro e, portanto, é uma situação até muito diferente daquilo que se pode perceber que existe noutro tipo de setores de atividade. Claro, e, portanto, não há, só para podemos ter aqui essa percepção. Não há aqui nenhuma exceção pelo facto de serem desportistas. São, de facto, atletas numa situação específica. Eu acho que deveria, sim, haver um regime excepcional, ou melhor, eu acho que deveria haver um regime próprio, uma normativa própria que regulasse esta matéria do desporto profissional, que não existe. Atenta à necessidade de resolver este tipo de situações, as inscrições dos atletas, em tempo útil, não é? Com a devida celeridade, não é? Era preferível ter um regime próprio para o desporto profissional do que propriamente situações ou regimes excepcionais, que eu nunca fui muito apologista de regimes excepcionais. Embora os regimes excepcionais, como deriva da própria semântica, têm a sua razão de ser. São situações verdadeiramente excepcionais que devem ser temporárias. Não devem tornar-se, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que tem sido, qual foi o propósito deste governo em alterar a lei de imigração, extinguindo aqui as manifestações de interesse, porque, efetivamente, o regime excepcional, que era a manifestação de interesse, praticamente tornou-se a regra. Ou seja, os estrangeiros que chegavam a Portugal, sem autorizações de residência, chegavam a Portugal com a celebração de um contrato de trabalho, depois já em Portugal, permanecendo em Portugal, com a manifestação de interesse, é que se candidatavam a uma autorização de residência. Portanto, contornou-se de tal forma a exceção que a exceção se tornou regra. Exato. Portanto, o propósito, eu percebo bem. Aquilo que eu, de certa forma, mas faço aqui um reparo, é que o Governo, e nomeadamente a Secretaria de Estado do Desporto, talvez por falha de comunicação, ou por alguma razão que eu tenho a certeza que não é desinteresse, absolutamente, deveria ter havido, de facto, uma conjugação de esforços ou de análise desta nova alteração à lei de imigração para que o desporto profissional tivesse sido salvaguardado, atendendo precisamente ao timing, não é? Da janela de transferência. À especificidade, ao timing. Não é por acaso, não é vamos dizer, somos o futebol ou o basquete, ou o desporto de modo geral, a nível de desporto profissional. E daí merecemos uma atenção mais cuidada. Não é por isso, é porque efetivamente o desporto profissional, ok, tem especificidades próprias, passa o pleonasmo, não é? Que a distinguem das demais atividades e que necessitam de ser reguladas à medida. E a extinção desta manifestação de interesse caminha em sentido contrário. E tem, de facto, um calendário para cumprir. Jorge, de facto, temos aqui uma base de recrutamento muito limitada relativamente àquilo que é a capacidade dos clubes portugueses em contratar. Temos esta capacidade, até pela língua e pela proximidade a alguns países, de facto, com quem temos ligações históricas, de ter jogadores, muitas vezes, do Brasil ou de alguns países africanos que vêm para Portugal e, de facto, ajudam a enriquecer aquilo que é a capacidade a competitividade das equipas portuguesas. E temos aqui uma lei que parece estar aqui a colocar um travão, ou pelo menos uma pedra no caminho, e ainda por cima numa altura tão sensível que é uma janela de transferências que está aberta. Sim, antes de mais cumprimentar o Gonçalo e agradecer a disponibilidade para estar connosco mais uma vez, e não sendo eu jurista, percebo que o Governo teve aqui a pretensão de regulamentar devido a estes atrasos que havia. Estamos a falar de milhares e milhares de declarações de interesse que estavam atrasadas e que as pessoas, estando já a trabalhar em Portugal e a cumprir com contratos de trabalho, não tinham as suas devidas autorizações de residência e como diz o Gonçalo, acabou por se tornar o modus operandi com esta declaração de interesse e não o pedido formal da autorização de residência. Em tom de piada, e para quem joga Futebol Manager e nos está a ouvir lá em casa, o mais parecido ainda é a Premier League e o Championship, Work Permit. Que temos que esperar pela Work Permit, e que tem alguns critérios como os jogadores serem internacionais pelos seus respectivos países e terem mais de 18 anos, por exemplo. Agora, efetivamente, se olharmos para a realidade do futebol português,
na generalidade do desporto profissional. E eu bato muitas vezes aqui, e para quem acompanha o jogo económico, sabe que falo muitas vezes disso. É a questão de, hoje em dia, o futebol português só tem duas formas de sobreviver, que é ter um bom scouting e ter a aposta na formação também como base do projeto desportivo de cada clube. E a verdade é que se olharmos para um bom scouting, a verdade é que temos esses mercados preferenciais. Ou seja, os países de língua oficial portuguesa, tradicionalmente, o mercado brasileiro, o mercado sul-americano, e se olharmos para sei lá, desde o início deste século, a quantidade de jogadores provenientes da América do Sul que chegaram a Portugal e pela Liga Portuguesa acabou por ser a porta de entrada para carreiras de sucesso na Europa, e esse processo vai ficar, de certa forma, prejudicado nesta janela de transferências. É verdade que já algumas federações vieram falar sobre isso, é verdade também que até já houve uma reunião da Liga de Clubes, segundo julgo saber, precisamente para discutir este tema, porque está a causar constrangimentos aos clubes, e portanto eu acho que o Governo vai ter que arranjar aqui, não sei se um regime de exceção ou um regime próprio para o desporto profissional, porque efetivamente os clubes, olhando para janelas de transferência, há modalidades que depois as janelas vão fechar mais tarde, até se olharmos para o futsal, porque a época de futsal com o Mundial em setembro vai fechar muito mais tarde. O próprio handball, julgo que até sensivelmente outubro dá para inscrever jogadores, e portanto cada modalidade tem as suas regras próprias e os caminhos próprios. Desculpe interromper, até há uma série de clubes em divisões inferiores, e já falaste do futsal, que muitos deles vão buscar jogadores lá fora para manterem as equipas mais competitivas. Para fechar e para passar a palavra ao Gonçalo, basta olharmos para a constituição dos plantéis na Liga 3 ou mesmo no Campeonato de Portugal, e que são competições que não fazem parte da Liga de Clubes profissionais, mas que são competições da Federação Portuguesa de Futebol. E não é difícil concluirmos que há muitos jogadores que são transferências e inscrições que vêm precisamente de fora de Portugal, e portanto esses clubes, até com menor capacidade financeira, embora hoje na Liga 3 já percebemos que grande parte dos clubes têm investidores e portanto têm outro tipo de condições do que há uns anos esta parte. Agora, na realidade, é um enorme constrangimento no que à construção dos plantéis diz respeito, porque julgo que este ano a janela de transferências fechará dia 1 de setembro. Até dia 1 de setembro é urgente resolver e, sobretudo, criar, não sei se esse regime de exceção, se um regulamento próprio para o desporto profissional, mas obviamente que os clubes e as federações devem estar atentas e devem, junto do Governo, deixar também esta perspectiva que provavelmente o que aconteceu é que houve falta de comunicação no Governo e não foi cautelada precisamente esta situação. Gonçalo, isto é especialmente grave para os clubes e penalizador para clubes, muitos deles que fazem um esforço considerável para trazer este tipo de jogadores para Portugal, e depois de repente vêm-se confrontados com alterações à lei que são altamente penalizadoras. Sim, sem dúvida. Uma vez mais, altamente penalizador, porque ficam condicionados na sua abordagem ao mercado. Vejamos, caso prático, um clube A está interessado em contratar um jogador B. O jogador B, se estiver a par desta situação e das dificuldades que terá em inscrever-se, correndo o risco, não havendo uma solução de imediata para este assunto, que eu estou em crer que aparecerá, porque não existe uma outra possibilidade, portanto, é sim ou sim, e portanto o Governo com certeza encontrará com os seus parceiros na área do desporto uma solução prática, execuível, não é? Mas ainda assim cria um certo receio até que este assunto este problema seja resolvido, não é? Eu estou em crer que seja resolvido a curto prazo, e tem que ser assim, até porque, vejamos, no futebol profissional temos a janela de transferências até dia 1 de setembro, fechará dia 1 de setembro, não é? E, portanto, não temos aqui um espaço um hiato temporal tão alargado que permita vamos analisar isto e deixamos para o mês que vem, não é? Porquê? Porque há uma estratégia de abordagem de mercado. Para já, porque do ponto de vista contratual, os clubes e os jogadores estão impedidos de celebrarem contratos até 6 meses antes do termo do seu. Portanto, isto, em termos de celebração de contrato, podermos dizer assim, vamos antecipar, tendo em conta este problema,
vamos antecipar então a contratação de um jogador. Não podemos, porque esse jogador ainda podemos fazer um contrato de promessa. Sim. Mas Ainda tem um outro vínculo. O contrato de promessa cumprir. também não é certo que passa definitivo. Ok? Depois temos aqui a questão do mercado em si ser regulado conforme as expectativas de cada um. Vejamos o caso aqui do Campeonato da Europa. Muitos jogadores, estando no mercado, ou estando os seus agentes a procurar alternativas para o futuro das suas carreiras, a verdade é que até findar a competição não estavam verdadeiramente a negociar, porque não sabiam se os seus ativos iriam ou não valorizar ou desvalorizar. Não é? Portanto, há muito em termos de mercado, e depois há as idas ao mercado à última da hora. Por exemplo, quando o Gonçalo Ramos foi transferido, Teve que se buscar teve que se buscar à última da hora. Agora vamos ver o tempo remanescente, atendendo à realidade atual no panorama desta nova lei de imigração com a extinção das manifestações de interesse, seria impossível de todo conseguir uma autorização de residência em tempo útil. E, portanto, o jogador não seria inscrito e provavelmente só seria inscrito em janeiro. Se o processo ainda assim conseguisse ser suficientemente célere que nos prazos atuais da AIMA e do antigo CEF, não seria sequer possível. Até porque, e só para dar esta nota, é bom recordar que nós estamos já a meados de julho e daqui a 18 dias começa a competição oficial em Portugal. Exatamente. Dia 3 de agosto temos a Supertaça e, portanto, a partir daí, na semana seguinte há campeonato. A janela fecha no dia 1 de setembro, mas as competições oficiais da Supertaça já é em agosto, no início de agosto. Não? Qualquer treinador ou qualquer diretor desportivo quererá fechar o plantel o quanto antes. Com certeza. E isso limita-nos de tal forma, desculpem interromper, isso limita-nos de tal forma que até coloca aqui uma realidade de competição desigual para com os mais mercados que não sofrem deste problema. Esse era um aspecto que eu queria que o Gonçalo comentasse. Porque, de facto, temos uma série de... Hoje em dia já temos uma série de mercados futebolísticos muito atrativos e com muitas condições e muitos deles até com melhor capacidade de organização. E temos esse talento que pode ir evoluir perfeitamente para uma liga holandesa, para uma liga da Suíça, por exemplo, e são mercados hoje em dia que já estão muito receptivos a projetos de jogadores, como nós temos vindo a fazer esse trabalho, já tem algum tempo da parte dos clubes portugueses. Até dá-se uma nota, nesse tipo de mercados, prestemos atenção ao que tem vindo a ser feito pela Liga Belga e pelos clubes da Liga Belga. Sim, é um bom exemplo. É verdade, há uma série de nós cada vez a recrutarem mais jogos. No caso da Liga Belga basta só ver os jogadores que são transferidos para a Premier League. Da Liga Belga. Exatamente. Essa visibilidade. E já jogadores muito, muito interessantes e com um panorama competitivo muito interessante. Já estamos praticamente a acabar, creio que temos mais ou menos 2 minutos até ao final desta segunda parte do jogo económico. O desporto tem sido sempre um exemplo ao nível daquilo que é a integração, daquilo que é a capacidade muitas vezes de estarmos uns com os outros e de conseguirmos ter alguma capacidade de tolerância, apesar de algumas intolerâncias fora das 4 linhas. Esta lei de imigração devia ter acautelado um bocadinho essa situação. De facto, hoje em dia há um clima quase pelo menos de desconforto relativamente àquilo que é a imigração. Temos que, de facto, evitar isso. E estas leis, como é que podem contribuir para essa educação, digamos? Certo, essa é uma questão extremamente complicada. Já não era para 2 minutos, que extravasa o desporto por si só, não é? Por si mesmo. Mas, de facto, o desporto tem que ser a bandeira da integração, não é? Da solidariedade, da união. Sempre foi tantas vezes, não é? E é. Aproximam-se, avizinham-se agora os Jogos Olímpicos, são o símbolo máximo disso, não é? E temos que manter essa chama acesa, não é? Temos que manter. No caso em apreço, eu acho que, acima de tudo, nunca descurando esses princípios, o desporto deve ser tratado com a importância de que verdadeiramente se reveste. Okay? O desporto é fundamental para qualquer sociedade. E nós, infelizmente, cá em Portugal, apesar de terem sido dados passos muito consideráveis no sentido de reconhecer essa importância, parece que ainda estamos um pouco aquém.
Ainda há pouco, em conversa de amigos com um colega de uma das SADs, uma das principais SADs, de futebol, lá está, de futebol, estamos a falar sobre a razão de ser pela qual o espetáculo desportivo, o futebol, em termos de diva, continua a ser taxado à taxa normal, em vez de beneficiar como outros espetáculos, como o teatro, o cinema, de um IVA Sendo que mais está no mesmo reduzido. mercado. Isto é aquilo que eu chamo ainda uma certa discriminação não propositada, um certo autismo propositado dos sucessivos governos da República por questões meramente fiscais. Até porque estamos a falar, só no que diz respeito ao futebol, estamos a falar de cerca de 1% do PIB e, portanto, a importância que o desporto Enorme. tem vai muito além Só do futebol. Só do futebol. Sendo que o futebol, neste momento, compete na indústria do entretenimento, tal e qual como Como qualquer outro espetáculo. Exatamente. E porquê é que não usufrui dos mesmos benefícios? Um autismo propositado, por razões financeiras, julgo eu, acho que não há outra razão. Nós levantámos aqui uma série de temas que poderão perfeitamente vir a ser discutidos, mas já provavelmente em setembro, com o regresso do jogo económico. É sempre um prazer, Gonçalo, recebê-lo neste programa para discutir estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado, Gonçalo Almeida. Partimos então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana nesta edição.